Parte 3, capítulo 7. Era uma menina. Nasceu ao meio-dia, apenas 6 horas depois de a minha bolsa estourar. Pareceram 6 dias e se mamãe Ruby tivesse me dito que foram 6 anos, eu teria acreditado. Saí do parto com uma sensação de paz e triunfo, e o sorriso que me saudou no espelho do banheiro horas depois não pertencia à criança revoltada e rancorosa que catava baldes de cardo de valas à beira da estrada. Era um sorriso de mulher, de mãe. Mamãe Ruby disse que foi um parto perfeito, que o bebê era perfeito e acrescentou que eu seria uma mãe perfeita. Ela deu banho na neném com um pano úmido, enquanto Renata foi comprar fraldas. Então colocou o embrulho quente nos meus braços pela primeira vez. Eu esperava que ela estivesse dormindo, mas não estava. Seus olhos abertos apreendiam minha expressão cansada, meus cabelos curtos, minha pele branca. Seu rosto se contorceu no que parecia um sorriso torto, e em sua expressão sem palavras eu vi gratidão, alívio e confiança. Queria desesperadamente não desapontá-la. Mamãe Ruby levantou minha blusa, aninhou meu seio em sua mão e pressionou contra minha pele o rosto da bebê, que abriu a boca e começou a mamar. Perfeito, repetiu mamãe Ruby. Ela era perfeita. Soube disso no instante em que saiu do meu corpo, branca, molhada e chorando. Além dos indispensáveis 10 dedos nas mãos e nos pés, do coração pulsante, dos pulmões que inspiravam e expiravam, minha filha sabia gritar. Ela sabia se fazer ouvir. Sabia estender a mão e se agarrar ao peito. Sabia o que precisava fazer para sobreviver. Não sei como tanta perfeição pôde se desenvolver num corpo tão imperfeito quanto o meu, mas quando olhei para seu rosto, vi claramente que tinha sido possível. Ela tem nome? Perguntou Renata ao voltar. Não sei. Respondi acariciando a orelha coberta de penugem da bebê, enquanto ela mamava. Não tinha pensado no assunto. Ainda não a conheço. Mas conheceria. Eu iria ficar com ela, criá-la e amá-la, mesmo que ela tivesse que me ensinar como. Segurando nos braços minha filha recém-nascida, senti como se tudo no mundo que até então estivera fora do meu alcance agora fosse possível. Essa sensação permaneceu comigo por exatamente 1 semana. Mamãe Ruby ficou conosco até quase meia-noite e voltou bem cedo na manhã seguinte. Durante as 8 horas que passei sozinha com a bebê, fiquei ouvindo sua respiração, contando as batidas do seu coração e observando seus dedos se abrirem e se fecharem. Cheirei sua pele, sua saliva e o sebo branco que havia resistido ao banho de mamãe Ruby e se aninhado nos vincos de seus braços e suas pernas. De tanto alisar cada centímetro de seu corpo, meus próprios dedos ficaram sujos daquela secreção. Mamãe Ruby me dissera que a bebê dormiria por 6 horas ou mais na primeira noite, exausta por causa do parto. É o primeiro presente que uma criança dá à mãe, falou-me antes de ir embora, mas não o último. Aceite-o e durma também. Tentei, mas minha mente estava maravilhada demais com aquela criança, que não existia no mundo apenas um dia antes e cuja vida havia nascido do meu próprio corpo. Ao observar minha filha dormir, compreendi que ela estava segura e sabia disso. Senti uma onda de adrenalina diante daquela simples conquista. Na manhã seguinte, quando ouvi mamãe Ruby encaixar uma chave na fechadura do andar de baixo, não tinha pregado o olho nem por um instante.
Ela carregou sua enorme bolsa até o andar de cima e a abriu diante da porta do quarto azul. A bebê estava acordada e mamando. Quando largou o peito, mamãe Ruby auscultou seu coração e a colocou em um cesto de pano com uma mola de metal, que de algum modo também era uma balança. Ficou surpresa ao ver quanto peso minha filha havia ganhado, o que, segundo ela, era incomum durante as primeiras 24 horas. A bebê choramingou e começou a sugar o ar. Mamãe Ruby pressionou sua cabeça contra meu outro seio, então puxou-o de leve com o indicador para ver se minha filha estava pegando o peito corretamente. Coma bastante, garotona, falou. Nós duas ficamos observando a bebê mamar, com seus olhos fechados e suas têmporas pulsando. Aquela era a última coisa que eu esperaria fazer na vida, amamentar. Porém, mamãe Ruby insistiu que era o melhor para nós duas, que assim ela cresceria saudável. Nós estabeleceríamos um vínculo e meu corpo recuperaria sua forma. Mamãe Ruby estava orgulhosa e me falava isso 2 ou 3 vezes por hora. Nem todas as mães tinham a paciência ou a abnegação necessária, disse, mas ela sabia que eu teria, não a havia desapontado. Eu também estava orgulhosa. Orgulhosa por estar produzindo tudo de que minha filha precisava e por suportar a pressão incansável da sua mandíbula. A sensação do líquido passando de dentro do meu corpo para o dela. A bebê mamou por mais de 1 hora, mas não me importei. Amamentar me dava tempo para analisar seu rosto, memorizar seus cílios curtos e retos, suas sobrancelhas sem pelos. Os minúsculos pontinhos brancos que salpicavam seu nariz e suas bochechas. Quando seus olhos se abriam ligeiramente, eu analisava a íris cinza escura, buscando sinais dos tons de castanho ou azul que assumiriam mais tarde. Perguntei-me se ela se pareceria comigo ou com Grant, ou se puxaria a um dos avós que eu nunca havia conhecido. Ainda não via nada de familiar nela. Mamãe Ruby preparou ovos mexidos enquanto lia em voz alta um livro sobre como cuidar de recém-nascidos. Depois me fez perguntas sobre o texto, ao mesmo tempo em que me dava de comer com pequenas garfadas. Escutei cada palavra e repeti as respostas ipsis literis. Quando a bebê adormeceu, mamãe Ruby parou de ler e se recusou a prosseguir, mesmo quando eu implorei. Durma, Vitória, falou fechando o livro. É a coisa mais importante. Os hormônios pós-parto podem distorcer a realidade se não forem inibidos por generosas doses de sono. Ela estendeu os braços para que eu lhe entregasse a bebê. Embora o sono já estivesse me dominando, hesitei em lhe passar minha filha. Eu temia que a separação fosse irreversível. O prazer que o contato com ela me oferecia era novo e incerto. Tinha medo de que, se abrisse mão dela, não fosse capaz de suportar seu toque quando a pegasse de volta. Mamãe Ruby, no entanto, não entendia minha hesitação. Ela pegou a criança e a tirou de mim, e antes que eu pudesse protestar, já estava dormindo. Mamãe Ruby não foi a única a me visitar naquela primeira semana. No dia seguinte ao parto, Renata comprou um colchão de penas para o quarto azul e um Moisés para a bebê, carregando-os até o 2º piso em 2 viagens. Ela voltava todas as tardes com o almoço para nós duas. Eu ficava deitada no meu colchão novo com a porta aberta, a bebê adormecida com a bochecha apertada contra meu seio nu, enquanto eu comia macarrão instantâneo ou sanduíches com as mãos. Renata ficava empoleirada em um banco alto. Conversávamos pouco. Nem eu nem ela conseguíamos nos comunicar diante da minha nudez, mas nosso silêncio se tornou menos incômodo com o passar dos dias.
A bebê mamava, dormia e voltava a mamar. Se estivesse colada ao meu corpo, pele com pele, ela ficava feliz. Na terça-feira, enquanto Renata e eu comíamos no silêncio com o qual já estávamos habituadas, Marlena bateu à porta. Eu havia parado de atender o telefone e tínhamos um jantar de aniversário para o dia seguinte. Renata a deixou entrar e ela ficou maravilhada com a bebê. Marlena segurou, embalou e acalmou minha filha com uma naturalidade que fez Renata erguer as sobrancelhas e balançar a cabeça. Pedi que Renata pegasse um dinheiro na minha mochila para dar a Marlena. Ela teria que cuidar das flores para o jantar sozinha. Não, disse Renata, ela fica aqui, eu cuido das flores. Renata pegou o dinheiro e minha agenda de eventos, onde eu havia anotado a lista de compras e o endereço do restaurante. Folheou a agenda. Eu não tinha nenhum outro compromisso pelos próximos 30 dias. Voltarei amanhã com o almoço, falou, e então trarei os arranjos para você aprovar. Ela se virou para Marlena e apertou sua mão desajeitadamente debaixo da bebê, que dormia em seus braços. Meu nome é Renata, apresentou-se. Fique aqui o máximo que puder hoje e volte amanhã também. Eu lhe pagarei a mesma coisa que você costuma ganhar por hora. Só para assegurar a bebê? Perguntou Marlena. Renata assentiu. Pode deixar, prometeu a garota. Obrigada. Ela girou o corpo em câmera lenta e a bebê suspirou em seu sono profundo. Obrigada, falei para Renata. Estou precisando de um cochilo. Havia dias que eu não dormia de verdade, sempre alerta às necessidades da bebê. No fim das contas, parecia que eu tinha o gene maternal, pensei, lembrando-me das palavras que Renata dissera enquanto seguíamos para o nosso primeiro jantar juntas. Ela se aproximou do colchão onde eu estava deitada, com minha mão esticada para fora da porta até a sala de estar. Parou diante de mim como se procurasse um jeito de me abraçar, mas então desistiu e cutucou minha mão carinhosamente com o dedão do pé. Eu o agarrei e ela sorriu. Até amanhã, falou. Ok. As botas de Renata desceram as escadas com um ruído abaixo. O batente de metal da porta chacoalhou quando ela saiu. Qual é o nome dela? Perguntou Marlena, beijando a testa adormecida da bebê. Ela se sentou em um dos bancos altos, mas a bebê se agitou. Então, Marlena se levantou outra vez e começou a andar de um lado para outro na sala, balançando-se devagar. Não sei, respondi, ainda estou pensando. Na verdade, ainda não tinha nem considerado o assunto, mas sabia que precisava começar a pensar. Embora não tivesse fazendo nada além de amamentar, trocar fraldas e ninar minha filha. Não parecia haver espaço mental ou físico para nada mais. Marlena foi até a cozinha, a bebê se aninhando em seu peito e apertando a bochecha rosada contra seu ombro. Então começou a cozinhar com uma das mãos, sem a menor dificuldade. Eu não sabia cozinhar e definitivamente não seria capaz de fazê-lo com uma só mão e um bebê no ombro. Onde você aprendeu? Perguntei. A cozinhar? Fiz que sim com a cabeça. E a cuidar de bebês, acrescentei. Meu último lar adotivo tinha uma creche. A mulher ficou comigo porque eu estudava em casa e ajudava com as crianças. Não me importava. Era melhor do que ir para a escola. Você estudou em casa? Perguntei. A lembrança da lista de tarefas na porta da geladeira de Elizabeth me veio à mente. Conferi meu relógio por reflexo. Sim, disse ela, nos últimos anos. Estava tão atrasada que o juizado achou que isso pudesse ajudar a me recuperar. Mas só me atrasei mais ainda. Quando fiz 18 anos, desisti da escola e me mudei para Gathering House. Eu também estudei em casa, falei. Era 1 da tarde. Elizabeth estaria acabando de secar e guardar o último prato enquanto me obrigava a repetir a lição pela 10ª vez.
Algo ferveu no fogão e Marlena acrescentou sal. Fiquei surpresa que ela tivesse encontrado algo para cozinhar nos armários vazios. A bebê acordou com um sobressalto e Marlena a passou para o outro ombro, inclinando-a de um jeito que pudesse ver o que estava cozinhando. Depois murmurou algo baixinho, uma oração ou um poema, não consegui identificar. A bebê fechou os olhos. Você é melhor com crianças do que com flores, falei. Estou aprendendo, respondeu ela sem parecer ofendida. É, respondi, observando-a trabalhar. Eu também. Enquanto Marlena picava, a cabeça da bebê balançava de leve. Você deveria dormir, disse-me ela, enquanto a bebê está tranquila. Logo, logo ela vai sentir fome de novo. Assenti. Ok, falei. Me acorde se ela precisar de alguma coisa. Pode deixar. Marlena se voltou para o fogão. Fechei a porta esperando o sono chegar. A cantiga de ninar singela de Marlena flutuava pela fresta e a melodia me era familiar. Enquanto eu flutuava rumo à inconsciência, perguntei-me se alguém teria cantado para mim quando eu era bebê, alguém que não me amava, que me devolveria para a adoção. Na manhã de sábado, uma semana depois do parto, mamãe Ruby chegou e começou sua rotina. Fez um monte de perguntas sobre meus sangramentos, cólicas e apetite. Buscou provas de que eu havia jantado na noite anterior e auscultou o coração da bebê antes de pô-la na balança de pano. 220 gramas, anunciou mamãe Ruby. Você está se saindo muito bem. Ela desembrulhou a bebê e trocou a fralda. Enquanto fazia isso, o cordão umbilical, que eu nunca havia tocado e tentava não olhar, se soltou. Parabéns, meu anjo, sussurrou mamãe Ruby, junto ao rosto adormecido de minha filha, que arqueou as costas e estendeu os braços com os olhos ainda fechados. Mamãe Ruby limpou o umbigo da bebê com o conteúdo de um frasco sem rótulo. Então a enrolou novamente, devolvendo-a para mim. Nenhuma infecção. Comendo e dormindo bem e ganhando peso, disse ela. Você está tendo alguma ajuda? Renata trouxe comida, falei, e Marlena esteve aqui por alguns dias. Ótimo! Andando pelo cômodo, ela recolheu seus livros, cobertores, toalhas, frascos e tubos. Já vai? Perguntei surpresa. Estava acostumada a tê-la comigo durante a maior parte da manhã. Você não precisa mais de mim, Vitória, disse, sentando-se ao meu lado no sofá e passando o braço em volta dos meus ombros. Ela me puxou até meu rosto estar colado ao seu peito. Olhe só para você, é mãe. Acredite, existem muitas mulheres lá fora que precisam mais de mim do que você. Assenti e não protestei. Ela se levantou e deu uma última volta pela sala. Seu olhar se deteve nas latas de leite em pó que eu havia comprado antes de dar à luz. Vou doar isto aqui, falou, enfiando as latas em sua bolsa já cheia. Você não vai precisar delas. Voltarei no sábado que vem e 2 sábados depois também, só para conferir quanto peso ela vai ter ganhado. Ligue se precisar de alguma coisa. Tornei a assentir e a observei descer as escadas com passos leves. Ela não havia deixado o número de seu telefone. Você é mãe, repeti para mim mesma. Esperava que as palavras me tranquilizassem. Mas, em vez disso, senti algo familiar tremer dentro de mim. O tremor começava no fundo do meu estômago e ganhava velocidade à medida que subia rumo ao espaço cavernoso que antes abrigava a bebê. Pânico. Tentei respirar para afastar aquela sensação. Parte 3, capítulo 8. Eu me arrependi do meu ultimato. Você tem que escolher, ou eu ou sua irmã. Foi isso que minhas palavras exigiram. Elizabeth não correu atrás de mim, o que deixou clara sua escolha. Passei a noite inteira e boa parte da manhã tramando. Meu desejo era simples, ficar com Elizabeth, só com ela.
mas não conseguia pensar em uma maneira de convencê-la. Não podia fazer birra ou implorar. Eu conheço você? Perguntaria ela com uma expressão divertida nos olhos, enquanto eu implorava para comer a massa dos muffins. Não poderia me esconder. Elizabeth me encontraria como sempre. Não poderia me amarrar aos pés da cama e me recusar a sair. Ela cortaria as cordas e me carregaria dali. Havia apenas uma possibilidade: colocar Elizabeth contra a irmã. Ela precisava ver quem Catherine era de verdade. Uma mulher egoísta e rancorosa que não merecia sua atenção. E então, de repente, encontrei a solução. As batidas do meu coração se tornaram ensurdecedoras enquanto eu me mantinha deitada, imóvel, revirando a ideia em minha cabeça, pensando nos possíveis contratempos. Não havia nenhum. Da mesma forma que Catherine tinha frustrado minha adoção, ela me oferecera os meios de que precisava para continuar com Elizabeth, só com ela. Eu ganharia a batalha que Catherine iniciara inadvertidamente, antes mesmo de ela saber que fizera isso. Eu me levantei devagar, tirei minha camisola e vesti uma calça jeans e uma blusa. No banheiro, esfreguei meu rosto com água gelada e sabonete com mais força do que o normal, minhas unhas traçando linhas na espuma branca. Olhando o meu reflexo no espelho, procurei sinais de medo, ansiedade ou apreensão pelo que estava por vir. Mas meus olhos estavam inexpressivos e meu queixo firme de determinação. Havia apenas uma maneira de eu conseguir o que queria. Não havia como ignorar isso. Elizabeth estava na cozinha lavando a louça. Havia uma tigela de mingau de aveia frio sobre a mesa. Os trabalhadores já chegaram, disse Elizabeth, meneando a cabeça na direção da colina onde estivéramos na noite anterior. Tome seu café e calce os sapatos antes que eu deixe você para trás. Ela se virou para a pia. Eu não vou, respondi. Os ombros de Elizabeth se curvaram e pude ver que ela não estava surpresa, mas decepcionada. Abri a despensa e tirei uma bolsa de lona vazia de um gancho. Estava quente na varanda, embora ainda fosse cedo. Desci a passos lentos a longa entrada para carros em direção à estrada. Mais uma vez, Elizabeth não foi atrás de mim. Desejei que estivesse mais fresco. Desejei ter preparado uma sacola com comida. Estaria com calor e faminta ao me sentar na vala, em frente à fazenda de flores, mas eu esperaria. O tempo que fosse necessário para Grant sair, mesmo que tivesse de passar a noite na beira da estrada. Em algum momento, o caminhão dele passaria sacolejando pelo portão aberto, deixando a casa vulnerável. Quando isso acontecesse, eu entraria escondida para buscar o que precisava.